Queridos irmãos e irmãs, nas vésperas do grande domingo de Pentecostes, a igreja nos faz solenemente clamar na liturgia pelo derramamento do Espírito Santo sobre todos nós, sobre a igreja inteira, em toda a face da terra. E ela o faz porque recebe o exemplo dos próprios apóstolos. Em Atos, São Lucas nos diz que eles perseveravam em oração com Maria, mãe de Jesus, as santas mulheres e os irmãos dele. Essa perseverança que foi desde a ascensão, 40 dias depois da Páscoa, até o domingo de Pentecostes, assinala que o Espírito Santo é derramado, que ele vem até nós, quando nós pedimos. E é por isso que a igreja sempre, ao iniciar o canto do Veni Creator, no ofício divino, fazia a primeira estrofe ser recitada de joelhos. E mesmo durante a Santa Missa, quando o sacerdote fazia o gradual, ele genufletia quando pedia nesse dia o Espírito Santo, bem como nas missas votivas. Porque ele vem. Mas ele vem como resposta da nossa oração. Mas quem ele é? Porque nós podemos falar muito sobre o Espírito Santo, mas sem conhecê-lo. E muitos de nós temos imagens equivocadas do Espírito Santo. Nós pensamos que ele é uma força ativa, impessoal. Nós imaginamos que ele é uma energia, que ele é um impulso, que ele é um dinamismo repentino. E nós o representamos muitas vezes a partir do simbolismo, confundindo o símbolo com a realidade. Nós o representamos através do fogo, através do óleo, através do vento, através da pomba. E muitas pessoas eu já vi, por exemplo, verem uma pomba e dizerem: olha lá o Espírito Santo. Não. Ele não é uma pomba. Ele não é uma chama de fogo. Ele não é uma ventania. Ele não é um derramar de óleo. Ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade, a quem Jesus chamou de Paráclito. E que, portanto, tem que ser tratado por nós assim, como alguém, não como algo. Como alguém com quem convivemos, de cuja amizade nós privamos, alguém com quem conversamos, alguém com quem dialogamos, mas, sobretudo, alguém a quem amamos. Porque na Trindade Santíssima, ele é o amor.
A coisa mais maravilhosa que existe na teologia católica é a doutrina da Santíssima Trindade. Os cristãos da nossa geração não se preocupam muito com isso, mas nos dias de Santo Agostinho, eles eram desesperados para conhecer mais profundamente a Santíssima Trindade. A tal ponto que Santo Agostinho mesmo escreve ao bispo Aurélio de Cartago, no prólogo do De Trinitate, uma carta em que ele diz que foi por muita insistência dos seus fiéis que ele escreveu aquele tratado. E nós sabemos na biografia de Santo Agostinho que ele levou 10 anos para escrever o tratado sobre a Santíssima Trindade, e como ele não terminava, um velhinho ficou impaciente, com medo de morrer, sem conhecer aquele escrito, e roubou de Santo Agostinho o livro, e Santo Agostinho, para que não fosse difundido um livro incompleto, uma versão não revista da sua obra, teve que terminá-la às pressas. Porque os cristãos queriam conhecer Deus. Eles tinham fome de conhecer Deus. Eles queriam entrar em Deus, eles queriam que Deus entrasse neles. E eles não queriam apenas que Deus entrasse neles de uma maneira assim, teórica, filosófica, eles queriam que a presença mesma de Deus estivesse neles. E por isso ansiavam por conhecer a Trindade Santíssima. E na Trindade Santíssima nós sabemos que há um Pai ingênito, como diz o credo de Santo Atanásio, que não foi gerado, há um Filho unigênito e há um Espírito Santo Paráclito. Isso nós sabemos pelo Novo Testamento. Por quê? No Novo Testamento, nós temos a revelação de que Jesus Cristo é o Logos, é o Verbo, é a Palavra. E essa revelação é absolutamente extraordinária. Por quê? Porque se Deus não pronunciasse uma palavra, se o conhecimento que Deus tem de si fosse apenas um verbo impresso, haveria apenas uma pessoa em Deus. Mas pela revelação nós sabemos que Deus emite um verbo expresso. Ele se exprime, ele se diz. E o verbo, a palavra gerada pela sua dicção de si, é o Logos, é Cristo, é o Verbo eterno. Mas, se Deus diz de si mesmo uma palavra, um conceito, se ele se exprime eternamente para si, a esta palavra, a este verbo, também se segue um querer. E assim, a Trindade se fecha num círculo eterno. O Pai diz o Filho, e na dicção do Filho, o Espírito Santo é a vontade divina que se quer. E se quer com toda força, se quer com toda intensidade, se quer com todo o amor, se quer com a eternidade mesma de Deus, com o peso da onipotência mesmo de Deus, com a densidade suprema
de quem Deus é. Por isso, este amor, este querer de Deus por Deus, é um querer onipotente, forte, intenso, abrasado, vigoroso, poderoso. E ao nos enviar o Verbo que se fez carne, Ele nos deu, no Verbo, em Cristo, a força que existe nele, para que nós o amássemos com esse mesmo amor, com essa mesma força, com essa mesma intensidade. Este é o Espírito Santo. Essa pessoa da Trindade, que é toda ela amor, é toda ela potência, é toda ela vigor, mas ao mesmo tempo inocência, gentileza, doçura, cortesia, cordialidade, simplicidade, generosidade. É o amor em Deus e o amor de Deus em nós. E não podia ser diferente, porque se a fé é o conhecimento de Deus dado a nós pela graça, pelo qual nós o conhecemos, não tem como não amá-lo, senão com o seu próprio amor eterno. O amor eterno com que Deus se ama foi derramado sobre os nossos corações. Essa é a pessoa de Deus Espírito Santo. E nós precisamos honrá-lo, nós precisamos adorá-lo, nós precisamos glorificá-lo, nós precisamos enaltecê-lo. Ele não pode permanecer o tempo todo suposto, como se fosse um apêndice da Trindade. Ele não é um apêndice da Trindade. Ele é eterno e coeterno com o Pai e o Filho. Ele é Deus com o Pai e o Filho. E nós precisamos, portanto, reverenciá-lo com toda a adoração que ele merece. Ora, essa adoração, essa glorificação do Espírito Santo que deve existir em nós, que nasce da fé da igreja, ela precisa se traduzir num pedido humilde de quem se prostra e diz: Espírito de Deus, eu preciso de Ti. Eu necessito de Ti. E por que eu necessito de Ti? Eu necessito de Ti porque por mim mesmo eu sou só fraqueza. Eu sou só fragilidade. Na primeira leitura nós lemos esse relato da Torre de Babel, a confusão criada justamente porque os homens tentaram chegar a Deus, e é impossível ao homem chegar a Deus. É Deus que vem a nós. Através da encarnação e através do derramamento do Espírito Santo que decorre da encarnação. Quando nós tentamos fazê-lo por nós mesmos, a única coisa que produzimos é confusão. Colheremos apenas e somente desentendimento. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos compreender nada. Nós somos incapazes de falar a mesma língua.
Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. A segunda leitura nos apresenta a outorga das tábuas da lei que Deus fez a Moisés. Os judeus celebravam a festa de Pentecostes como a festa da entrega dos mandamentos. No Novo Testamento, nós celebramos não apenas a entrega dos mandamentos, nós celebramos a entrega da graça do Espírito Santo. Ou seja, Ele é a lei nova, impressa em nossos corações, como diz o profeta Jeremias: eu trocarei o vosso coração de pedra, porei no lugar um coração de carne, e imprimirei a minha lei em vossas entranhas. Ou seja, sem o Espírito Santo, nós vivemos a vida inteira numa queda de braços com Deus, lutando o tempo todo para contrariar a nossa vontade e fazer a vontade divina. Mas quando o Espírito Santo age em nós podemos dizer que alcançamos a perfeita liberdade. Por quê? Não há mais vontade própria em nós. O nosso querer é o dele. Nós nos deixamos levar por ele. Assim como alguém que sabe dançar se deixa conduzir na dança por um dançarino experiente. Nós somos dóceis. Nós nos fazemos levar pelo Espírito Santo. E acerca disso, São Paulo diz: aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sem Ele, nós somos esse vale de ossos secos, áridos, completamente desprovidos de qualquer espécie de iniciativa. Como é triste a alma de um cristão que não é vivificada pela graça do Espírito Santo. Por quê? Porque ele é seco, ele é frio, ele é duro, ele é fraco. Mas quando o Espírito Santo entra o calor, entra o consolo, entra o fervor, entra a fluidez espiritual. Quando o Espírito Santo embebe a nossa alma, quando nós somos como uma esponja totalmente impregnada do Espírito Santo, que absorveu o Espírito Santo e se tornou uma união de amor com Ele, então nós o transbordamos, nós ganhamos a sua doçura, o seu gozo interior, a sua felicidade, a sua leveza. Como é bom como é boa a vida levada com a leveza do Espírito, porque nós não fazemos nada que Deus nos manda como um peso morto, não. A lei divina se torna a nossa natureza. Nós simplesmente amamos Deus. Então, o Espírito Santo nos santifica porque nós não queremos nada a não ser a glória divina. Nós não queremos mais as coisas terrenas, não. Nada que não for Espírito já nos interessa mais. São Paulo diz que o primeiro Adão era uma alma vivente, mas o segundo Adão, Cristo, é um Espírito vivificador. Então, nada que não é Espírito já nos importa. Mais leves que uma pluma, nós queremos apenas voar. Nós nos tornamos mais sutis que um vapor, como fogo. Nós subimos. A nossa alma fica como que suspensa
e atraída por aquilo que é elevado, nada mais nos puxa para baixo. Simplesmente não nos interessa, já não é mais nada disso para nós. Por quê? O Monte Sinai está em nós. As tábuas da lei estão em nós. Deus mesmo está em nós. Deus mesmo nos conduz diretamente do centro da nossa alma. Deus, Espírito Santo, nos penetra de tal maneira que Ele mesmo se torna o guia, o condutor. E como uma bússola, o nosso espírito se orienta por Ele e tão somente por Ele. Quando o Espírito Santo vem, diz o profeta Joel, os vossos anciãos sonharão sonhos e os vossos jovens terão visões. Os nossos olhos se abrem e nós começamos a enxergar a riqueza da vida espiritual. O mundo do Espírito é a coisa mais maravilhosa e interessante que existe. Este mundo exterior não tem graça, é óbvio. É a mesmice. É simplesmente a concretude tosca daquilo que é externo. Mas quando os nossos olhos se abrem, nós começamos a enxergar, segundo o Espírito, nós descobrimos novos sons, novas tonalidades, novos seres. A densidade do eterno se torna para nós mais real do que qualquer coisa que as nossas mãos possam tocar. Quando o Espírito Santo entra, nós não sabemos nem falar, basta apenas gemer. Eu sei gemer na oração. Eu sei me revestir deste silêncio divino que me faz apenas sibilar o Espírito em mim. Eu já não preciso mais de palavras, eu me tornei afeto. E de afeto me simplifiquei e virei somente um fôlego. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu não rezo mais, eu sou rezado. Não sou eu que oro, é Ele que ora em mim. Eu apenas assisto o que Ele faz e me deixo levar por Ele. Não é difícil recebê-lo. No Evangelho, Jesus nos diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de água viva. A imagem é a imagem da rocha em que Moisés bateu no deserto. São Paulo nos diz, essa rocha é Cristo. A imagem é a imagem do templo de Ezequiel, de cujo lado oriental manava a água. Por isso Jesus diz à samaritana, aquele que crê em mim, aquele que beber da água que eu lhe der, dentro dele haverá uma fonte a jorrar até a vida eterna. Mas essa fonte de que Jesus fala no capítulo 4, aqui no capítulo 7, virou um rio de água viva. Um rio cujas torrentes, o profeta Ezequiel disse que era impossível de se atravessar a nado, a não ser com grande força. Porque esse rio é a vida de oração que flui de uma maneira incontrolável. Esses dias me estão falando
do dilúvio que aconteceu numa região da Itália, está debaixo d'água, região onde moram muitos amigos meus. É esse dilúvio incontrolável, completamente incontrolável, que Deus quer derramar em nós no seu Espírito. Queridos irmãos, nós precisamos receber, porque o dar é de Deus, mas o receber é do homem. Somos nós que recebemos, somos nós que abrimos a nossa boca, somos nós que abrimos o nosso coração, somos nós que temos que dizer: precioso Espírito Santo, eu não aguento mais fazer as coisas do meu jeito, eu não quero mais seguir os meus próprios impulsos, eu não quero mais seguir os meus próprios ditames, eu renuncio a qualquer coisa que eu mesmo escolha. Eu quero me guiar por Ti, eu quero me deixar surpreender por Ti, eu preciso de Ti. Como crianças simples, nós precisamos nos deixar levar por Ele. Como se enganam aqueles que querem usar do Espírito Santo para que, mediante os seus dons, obtenham algum protagonismo pessoal? Não. Só pode ser espiritual aquele que desaparece. Aquele que não chama a atenção sobre si. Aquele que é incapaz de dizer: olha para mim. Por quê? Já não existe mais eu. Eu me esvaziei para ficar cheio dele. Vamos nos esvaziar de nós mesmos? Nessa festa de Pentecostes, quer ficar cheio? Há um preço: esvazie-se. O profeta Elias, quando foi à casa da viúva, multiplicou o azeite, na medida em que enchia a botija. O profeta Eliseu, aliás, enquanto havia uma botija cheia, enquanto havia uma botija vazia, ele enchia. Quando terminou de encher as botijas, o óleo parou de se multiplicar. Porque Deus só enche aquilo que está vazio. Ele não compartilha espaços, porque Ele é o todo. Ou Ele preenche tudo, ou não preenche nada. Portanto, não tenha medo, esvazie-se. O que os apóstolos ficaram fazendo no cenáculo nesses dias de Pentecostes, antes de Pentecostes? Esvaziando-se. Deixando-se de lado, buscando Deus e não a si próprios. Peçamos ao Espírito Santo que nós tenhamos a coragem do esvaziamento, porque apenas assim Ele poderá nos encher e preencher, de tal modo que seja para nós a sintonia, a docilidade, a vida, a visão, a força, o vigor, o jeito de orar, o rio que flui, para que Ele seja tudo em nós.